Fala aí pessoal, tudo bom? Esse gráfico aqui mostra o PIB anualizado dos últimos 25 anos, onde nós tivemos aí basicamente 7 períodos de recessão na economia japonesa, né? Algumas recessões mais severas, como a do Lehman Shock, no qual 4 trimestres consecutivos do PIB anualizado fecharam aí no campo negativo, né? E depois, na ocasião do terremoto de Tohoku, seguido de tsunami e acidente radioativo da usina de Fukushima, onde aconteceu 3 trimestres consecutivos de queda do PIB anualizado no campo negativo. Agora, nós temos aqui um trimestre, que foi o terceiro trimestre de 2019, no zero, crescimento zero. No último trimestre de 2019, no campo negativo, em menos 7,3%, e o primeiro trimestre de 2020, por conta do Covid-19, né, do coronavírus, a pandemia aí global, né, a pandemia é global, o PIB anualizado vem em menos 3,4%. Foi até um pouquinho melhor do que a expectativa do mercado, que era de menos 4,6%. Né? Então este é o quadro aqui dos últimos 25 anos, então tecnicamente estamos numa recessão. O país, o Japão, entrou numa recessão porque 2 trimestres consecutivos de PIB no negativo é considerado uma recessão aí. Né? Agora, por que o PIB, embora a expectativa do mercado fosse que viesse em menos 4,6%, por que ele não foi tão ruim conforme a expectativa do mercado? Bem, a gente tem que compreender isso aqui, né? A economia, o PIB, né? Os componentes do PIB, que são os 4 motores da economia, é basicamente esses aqui: exportações líquidas, investimento privado de empresas, né, do setor privado, consumo interno das famílias e os gastos do governo. Vamos entender um a um para a gente ver qual que foi o motor aqui dentre esses 4 que fez ali, que puxou o carro, que fez a compensação, fazendo com que o PIB japonês não viesse tão negativo, embora veio negativo, não viesse tão negativo como se esperava. Né? Vamos começar pelas exportações líquidas. Aqui eu tenho quadro não das exportações líquidas, mas das exportações, que é o que puxa, um dos motores aí que puxa e que compõe as chamadas exportações líquidas. Exportações líquidas é exportações menos importações. Mas no caso a força maior são as exportações. Note aqui que o primeiro trimestre de 2020, ele é o pior dos últimos 4 anos. E ele já vem numa sequência de um 2019 inteiro abalado em termos aí comerciais, internacionais, pelas guerras comerciais. A principal, Estados Unidos, China, e depois uma secundária, mas não menos importante também, que foi entre Japão e Coreia, que acabou acontecendo uma guerra comercial oriunda de uma disputa política, diplomática, com questões históricas, né, envolvendo questões da época que o Japão ocupou a Península Coreana, aquela coisa toda, que aconteceu em 2019 e agravou mais no final de 2019, no final do terceiro trimestre de 2019, entrando no quarto trimestre de 2019, e isso trouxe um impacto aí nas exportações japonesas. Então esse primeiro trimestre impactado pela Covid-19, pela pandemia, ele já vem de um 2019, quando a gente olha aqui esses histogramas aqui, né, essas barras aqui, na comparação com anos anteriores, né, já é visivelmente nítido que o primeiro trimestre de pandemia, né, que trouxe um impacto nas exportações, ele já vem embalado pelo 2019 relativamente fraco na comparação com os 2 anos anteriores. Né? E a expectativa é que continue as exportações fracas, porque a gente tem a questão aí envolvendo um choque de demanda global, além de um choque de oferta, né? A cadeia de produção de muitos países, sobretudo a China, que fornece produtos para os demais países, deu uma paralisada. E há também, né, no que diz respeito às exportações do Japão, há um choque de demanda internacional, países que estão também entrando em recessão. Você pega os principais parceiros comerciais do Japão, que é a China,
né, em termos de países, né, não de blocos, a China em primeiro lugar, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Nessa sequência aí são os principais parceiros comerciais do Japão. Aí o que acontece? Todos eles estão enfrentando recessão, né? A China pode fechar ainda esse ano o PIB, né, anual no campo positivo, mas vai fechar num campo positivo abaixo do que tem sido a sua média histórica aí nos últimos 30 anos, então isso traz também uma consequência no que diz respeito à demanda por produtos de outros países, né? Então o Japão vai já penando aí no primeiro trimestre e possivelmente nesse segundo trimestre também, que é a ocasião que estou gravando aqui esse vídeo. E assim como os outros países, os Estados Unidos, por exemplo, que acabou sendo epicentro no número de mortes do Covid, com paralisações, com quarentena, né, com lockdown e esse tipo de coisa, então reduzindo a demanda aí por produtos de outros países, incluindo o Japão. Então este motor da economia, chamado exportações líquidas que seja, não é um motor que está contribuindo hoje para a elevação do PIB ou mesmo para a economia japonesa, né? O PIB é uma medida da economia. Aí nós vamos para o segundo motor, que é o investimento privado, investimento das empresas privadas, né, das companhias, né? Embora nós não tenhamos ainda dados referentes ao primeiro trimestre, note que o último trimestre de 19 já vinha no campo negativo, né? E isso foi em decorrência aqui, sobretudo da questão da guerra comercial, né, da guerra comercial Japão-Coreia, como a gente já comentou, né, e a expectativa é que venha no campo negativo também esse primeiro trimestre. Por quê? Porque isso é um dado meio que claro, né? O investimento privado, num cenário como esse agora de incerteza em relação à pandemia, o quanto ela vai durar, se haverá uma segunda onda da pandemia ou não, se as vacinas, né, que alguns países têm divulgado que estão pesquisando, a respeito das vacinas, se isso vai ser rápido ou não, isso tudo gera ainda muita incerteza. Então, imagina uma empresa que tinha um projeto de investimento, de uma construção, de um desenvolvimento de uma nova planta industrial, né, uma nova fábrica, ela vai segurar a onda, então ela não vai fazer investimento, ela vai reduzir o seu grau de investimento por conta desse cenário nebuloso que se encontra a economia global. Então, o sentimento no setor privado, sobretudo nas indústrias, né, em quem faz investimentos, né, nos investidores, que impulsiona o investimento privado, é de aversão a risco no momento, né? Estão grandes capitais, né, que são das grandes empresas com potencial de investimento, eles estão buscando ativos de menor risco no momento, ou quando não, estão procurando fazer caixa para eventuais necessidades futuras, né? Então, este motor da economia, também chamado investimento privado, por parte das empresas, das companhias, a gente também não pode contar muito por conta dessa aversão a risco. Aí a gente vai para um outro motor da economia, que é o consumo interno, né? Ou chamado consumo das famílias, né? Note também que a gente tem aqui um primeiro trimestre, número 1 aqui, primeiro trimestre, número 4, quarto trimestre do ano passado, no caso, né? A gente tem na comparação aqui, quando a gente vem na linha laranja, a gente pode perceber aqui, ó, que desde 2012, né? Desde 2012, a gente não tinha um trimestre tão ruim como este aqui no que diz respeito ao consumo. E já tinha vindo também de um quarto trimestre de 2019 bastante ruim. Por quê? Porque no dia 1º de outubro, né, que é o dia que estabelece o início de um quarto trimestre anual, de um ano, né, teve a alta do Shohrei, do imposto sobre o consumo no Japão. A alta do imposto sobre o consumo, geralmente quando já é divulgada, que na data tal vai ser estabelecido as novas alíquotas de impostos de consumo, por exemplo. Então há uma elevação no consumo, como aconteceu no período anterior, né, quando houve a alta em abril de 2014 também, né, de 2014, ó, até o primeiro trimestre de 2014 houve uma alta aqui no consumo. Aí depois estabelece novas alíquotas de imposto sobre o consumo, o que acontece? Pum, despenca. A mesma coisa agora, aqui na ocasião aqui, foi de 5% para 8%. E aqui agora foi de 8% para 10%, e com alguns arranjos aí, que quem mora no Japão sabe, né? Não foi tudo
10% de uma vez. Então foram colocadas aí algumas medidas de contrapeso, mas que nós não vamos discutir agora, porque o que importa é que aqui, aí sim houve uma queda significativa no último trimestre de 2019, porque há uma redução natural, isso daí já é toda vez que acontece essas altas de impostos, nos meses subsequentes à alta, tem uma redução aí no consumo. E agora com a questão do coronavírus também o consumo das famílias cai no primeiro trimestre, fazendo com que esse primeiro trimestre de 2020 tenha sido, como eu disse, o pior desde 2012. Porque o motivo é claro, né? Por conta da questão do receio. Se você tem receio de perder o emprego ou de redução da renda, você não vai sair gastando como gastava, né? Você vai procurar controlar. E esse é um sentimento que acaba afetando muita gente. Eu vou consumir o que é essencial, eu vou consumir algo que possa, né, quando muito, me dar uma preparação para a crise, né, para eu tirar alguma lição. Esse tipo de ideia. Mas a maior parte das pessoas não, vão ficar amedrontadas, não vão querer fazer consumos assim exacerbados. Né? Ou se tinha planejado, por exemplo, a aquisição de um veículo zero, vamos segurar a onda. Então isso é natural. Então esse é o impacto. Este motor também chamado consumo interno não dá para ser contado no momento, né? Então tem essa questão. Aí o que sobra? O quarto motor da economia, que são os gastos do governo, que já vem em ritmo acelerado. Né? Olha só como que vem em ritmo acelerado, e se você observar agora, o primeiro trimestre de 2020, o mais alto de todos, mas seguido aqui pelos três últimos trimestres, né, dos 4 trimestres de um ano, os 3 últimos trimestres, houve aqui um gap aqui de alta aqui, né, entre essa alta aqui com essa altinha aqui, né, tanto é que está esse colchete aqui abraçando, eu coloquei esse colchete abraçando aqui os 4 últimos trimestres, incluindo o primeiro trimestre de 2020, onde o governo desceu além nos gastos públicos. Aí isso daqui, a gente já pode notar por que o governo eleva os seus gastos públicos, trabalha com uma política fiscal expansionista, aumentando gastos, né? Por conta, aí a gente volta lá nas exportações. Lembra que um motor importante da economia japonesa é as exportações. Então, quando a gente observa as exportações em 2019, em decorrência das guerras comerciais, dos imbróglios relacionados ao Japão e Coreia do Sul, né, houve uma redução significativa das exportações. Então, há uma compensação nesse motor, né, que é os gastos públicos, os gastos do governo. Aí agora, com a questão da pandemia, pacotes de medidas econômicas foram implementadas já no primeiro trimestre. Em março, por exemplo, foi assinado aí orçamento complementar, né, no mês de março. Então, março está dentro do primeiro trimestre, fazendo com que o primeiro trimestre aqui levemente aqui superando o quarto trimestre de 2019 no que diz respeito aos gastos públicos. Os gastos públicos japoneses na ordem de um pouco mais de 110 trilhões de de ienes, 110 trilhões de ienes. Aí o que acontece? Só para vocês terem uma noção. O gasto público do Japão no primeiro trimestre ele foi equivalente a 5 Toyotas. Né? A Toyota é a maior companhia japonesa, maior em valor de mercado, com quase 22 trilhões em valor de mercado. Então imagina, é como se o governo estivesse queimando 5 Toyotas, mas eu estou falando Toyota com fábrica, com tudo que ela vale de mercado, né? Todo o valor de mercado dela. O governo queima 5 Toyotas aí no primeiro trimestre para poder manter a economia, visto que os outros 3 motores da economia, exportações líquidas, investimento privado e consumo das famílias, estão em decadência. Né? O governo age nessa situação, como que ele age? As ações do governo se dão no âmbito das políticas econômicas. Né? Então, o governo japonês ele adota uma política. São 3 as políticas econômicas, né? As 3 macropolíticas econômicas, que são política econômica fiscal, a política monetária e a política cambial. Na política fiscal, o governo adota uma linha expansionista. O que é a linha expansionista? Aumento dos gastos, né? Com pacotes de medidas econômicas implementadas em março, como eu citei, para poder fazer frente aí aos impactos econômicos que o coronavírus, a pandemia, com a redução das demandas internacionais, a redução do turismo internacional no Japão, a redução do consumo da família, dos investimentos da empresa, das exportações, né, demanda. Então, para fazer frente a isso, o governo ele tem que gastar. É a hora do governo entrar em ação para manter a economia aí com um mínimo de funcionamento, né, para que quando passar a situação o estrago não seja maior, ou fazer de tudo para que o país não entre numa
recessão mais profunda, né, numa grande recessão, como foi a de 2008 e 2009, com 4 trimestres consecutivos de PIB anualizado no negativo, e também, e se entrar numa recessão mais profunda, numa grande recessão, não deixar cair numa depressão, ou numa grande depressão, como foi os anos lá atrás, entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teve a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, que provocou a chamada Grande Depressão. Então, os governos, eles agem dessa forma, com políticas fiscais de expansão, aumentando o gasto público, é diferente de política contracionista, que faz arroxo fiscal, reduz gastos, aumenta impostos, né? Na política fiscal expansionista, o governo dá uma aliviada nos impostos e aumenta os gastos públicos, né? Ou um ou outro, ou os dois juntos. Aí você tem também a chamada política monetária expansionista. Essa é introduzida através do Banco Central de um país, no caso, o Banco do Japão, onde ele injeta liquidez na economia via a atuação, né, do banco comprando títulos de dívidas, né, públicas e privadas, e comprando ainda títulos imobiliários, compra ações, compra ETFs de ações japonesas, que o Banco japonês compra, o Banco do Japão compra, são os ETFs, né, que são títulos, fundos negociados em bolsas, né, ligados com lastro no mercado acionário, né, e outros produtos imobiliários aí também. Essa é uma forma do Banco do Japão injetar dinheiro no sistema bancário, e o sistema bancário com dinheiro, o sistema bancário fica com... A ideia é essa a princípio, né? O sistema bancário fica com a situação assim favorável para poder fazer novas linhas de créditos com juros mais baixos, tentando incentivar também. Qual que é o objetivo final? Tentar incentivar o consumo, que as pessoas contraiam um financiamento, né, se endividem com juros mais baixos. Essa é a ideia aí da política monetária expansionista. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro trimestre, o Banco do Japão, ele comprando esses títulos, por que ele compra? Porque ele não pode simplesmente imprimir dinheiro e entregar esse dinheiro para os bancos montarem aí suas linhas de crédito, né? Senão ele faz um desequilíbrio no seu balanço patrimonial. Então ele entrega dinheiro mediante a compra de títulos dessas instituições, títulos públicos e privados em posse, seja do governo ou em posse das instituições financeiras. Ele compra esses títulos e, em troca, ele, como em toda compra, né, você pega um produto e entrega o dinheiro. Ele faz a mesma coisa. Então, é assim que ele injeta dinheiro na economia. Acontece que essa expansão, da chamada expansão da base monetária no Japão, ela tem subido assim em doses cavalares nesses primeiros meses de 2020. Né? Só para efeito de comparação, em 2019, no primeiro trimestre de 2019, né, essas atuações do Banco Central, elevando ali a coluna de ativos e passivos, né, que sempre tem que estar os mesmos valores do balanço patrimonial do Banco do Japão, ela teve um crescimento de 0,90%. No último trimestre, 0,58%. Né? Então, menos de 1% no primeiro trimestre e no último trimestre. Agora, por conta da questão do Covid-19, da necessidade de injetar liquidez na economia via essas ações do Banco do Japão, o que tem acontecido? O Banco do Japão, no primeiro trimestre, ele já injetou, ele aumentou essa base monetária em 5,48%, 48, 49%, né? 5, quase 49%, vamos arredondar para 49%, 5,49%, ou seja, praticamente 6 vezes o que ele tinha elevado no primeiro trimestre do ano anterior. E agora, nos primeiros 40 dias do segundo trimestre, ele já aumentou isso daí, né? Aumentou, ou seja, tem comprado cada vez mais títulos, injetado dinheiro na praça, comprando títulos. Ele fez essa expansão já na ordem de 2,56% apenas nos 40 primeiros dias do segundo trimestre. Lembrando que um trimestre tem 90 dias no mínimo, ou mais de 90 dias, porque tem mês que tem até dia 31, né? Então, é assim que o Banco do Japão tem agido aí para tentar mitigar, né, em conjunto como órgão de governo, né, os impactos da Covid-19. Aí nós temos a outra política aqui, que é a política cambial, que fica a pergunta, será que o Japão vai depreciar o câmbio para estimular a exportação?
Eu, particularmente, acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque a política cambial, ela é uma política, ela já não é diferente das duas aqui, que tem muito a ver com a questão interna, né, com fomentar o consumo, dar suporte para as famílias, para as empresas, para o pequeno, médio, empresário e autônomos, por exemplo, que foi as medidas que o governo adotou, foi nesse sentido. A política cambial, você já tem a ver com comércio internacional, porque um país, quando ele deprecia a moeda, tudo bem, ele deprecia para quê? Para fortalecer as suas exportações, para deixar os seus países, para deixar os seus produtos, né, que ele exporta para o mercado internacional mais competitivo, né, diante aí de parceiros comerciais. Aí o que isso vai proporcionar? Uma retaliação de outros países, porque se eu deprecio a minha moeda para eu vender mais, o outro país olha, peraí, por que ele está depreciando? Eu também vou depreciar a minha. Aí pode acontecer o quê? A chamada guerra cambial. Você tem já uma guerra comercial, que ela sempre tem um risco de degringolar para a guerra cambial. Isso é perigoso. Então eu acredito que o governo não vai atuar dessa forma. Ele atuou, o governo Abe atuou lá atrás, quando ele tomou o poder, tomou assim, né? Quando ele foi eleito, né, o Partido Liberal Democrata voltou ao poder, depois de um breve período fora do poder, o Abe voltou, e uma das políticas do chamado Abenomics na época era a desvalorização do iene, que estava bem valorizado em relação ao dólar, né? Vocês lembram que o dólar, para quem acompanha um pouco mais ou estava aqui no Japão, já percebeu. Lembra que teve um tempo aí que o dólar chegou a ser cotado na casa dos 75 a 80 ienes. Aí ficou nesse patamar abaixo dos 100 ienes, né, em português, ou hyakuyen no japonês, né, ficou abaixo aí de 90 ienes, por exemplo, também, né, hyakuyen, 100 ienes, porque 100 ienes também é 1000 ienes no Japão, então não sei quem vai me ouvir aí, então a gente costuma falar hyakuyen para designar aí o numeral com os dígitos 100, né, que no português é 100. Então ficou muito tempo abaixo desses patamares. Aí quando o Abe entrou, ele já propôs a desvalorização do iene para poder fazer, acelerar, melhorar as exportações, né? Aí foi o que aconteceu. Agora, no patamar e no cenário atual, já fica difícil adotar uma política cambial com esse viés de depreciação do câmbio, né? Então não é interessante, beleza? Então, como a gente observou, desses 4 motores aqui, esse daqui tá fraco, pelos motivos que a gente já destacou. O investimento privado também tá fraco, pelos mesmos motivos que a gente destacou, né, de aversão a risco. Consumo interno também, as famílias ficam aversas aí a consumos exacerbados, ou se estava planejando até um consumo planejado, mas dependendo do produto, já não vai consumir. Então sobra para o governo, né, como sempre, fazer o contraponto e tentar compensar a defasagem desses outros motores aqui, né? Então, acaba que esse motor que tem que ser acionado para poder fazer uma compensação. Só que isso tudo, aí o governo, né, ele age, as ações do governo se dão no âmbito das suas respectivas políticas, né, fiscal, monetária e cambial, essas duas com viés expansionista, né, de injetar dinheiro na praça. A cambial, como eu disse, tem que segurar a onda, porque aí já mexe com comércio internacional, com competitividade dos produtos por depreciação da moeda, e já fica meio arriscado, já é uma linha mais tênue aí que o governo não dá para fazer como nas outras duas que ele pode já adotar. Vamos adotar essas duas outras políticas aqui de forma expansionista, dinheiro na praça. Agora aqui já não dá para ele trabalhar aí com desvalorização aí deliberada da moeda, beleza? Só que essas políticas de governo, né, para compensar os outros motores da economia que estão fracos, elas vai jogar uma conta mais adiante a ser paga, né? Então mais cedo ou mais tarde a conta virá. Aí como que a gente pode observar? A conta vem através de aumento de impostos, já aconteceu ano passado em decorrência de outras situações onde o governo teve que agir, aumentando inclusive a dívida pública, que a do Japão é uma das maiores do mundo em relação ao PIB, né? Então, mais cedo ou mais tarde, todos esses pacotes de medida que o governo está adotando, seja 100 mil ienes por pessoa que solicitar, né? Seja os empréstimos que os governos locais têm concedido para famílias em baixa necessidade, com baixa remuneração, né, ou com a perda de remuneração por conta da Covid-19, os auxílios aos pequenos, médios empresários e autônomos, por exemplo,
isso está sendo feito agora, beleza? Só que a conta uma hora chegará. E ela chegará como? Através de aumento de impostos, ou a possível criação de novos impostos, ou de determinados adendos nos impostos já existentes. E eu falo aqui, por exemplo, você pega o imposto sobre investimento. A gente tem um programa de isenção de investimentos no Japão chamado NISA, ou NISA, né? Houve um incremento de 0,315%, por exemplo, quando a pessoa é tributada, e esse adendo foi para compensar a reconstrução da região de Tohoku, que foi abalada pelo terremoto em 2011, por exemplo, né? Então, a gente, mais cedo ou mais tarde, essa conta do que está sendo agora colocado de dinheiro na praça, ela virá. Então, as possíveis situações, né? A mais básica seria aumento dos impostos, criação de novos, e uma coisa também que está em pauta é a elevação da idade para se aposentar. A gente tem em tramitação no parlamento uma questão para colocar como opção para o trabalhador no Japão, né, quando ele for se aposentar, ao invés de se aposentar com 65 anos de idade, ou seja, recebeu o benefício a partir dos 65 anos, que é o que voga agora, ele poder escolher não pegar o benefício com 65 anos e pegar depois dos 70 anos. E aí ele, com a promessa de receber um pouco mais. Né? Mas isso aí é um balão de ensaio. Né? De início eles dosam, vamos deixar isso como opção, mas não duvido muito que uma hora eles vai ser esse o padrão. Acabou, 65 está insustentável, vamos levar para 75 anos de idade, por exemplo. Né? Então mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Para quê? Para compensar essas questões relacionadas aí ao Covid-19, a tudo o que a pandemia acarretou. Beleza, pessoal? Então, esse é um vídeo aí para vocês entenderem a questão da recessão no Japão e como os motores da economia eles são acionados, ou quando alguns não estão acionados, não estão trabalhando devidamente, você tem o outro que geralmente é o governo, né, os gastos do governo, para compensar a defasagem dos outros principais setores da economia. É este o vídeo aí. Um forte abraço para vocês.